Oi pessoal, tudo bem? Aqui é Ricardo Cury e hoje eu quero falar sobre os militantes bolsonaristas infiltrados como ateus. Então, não sei se muitos de vocês sabem, mas eu sou ateu. Eu não pratico nenhuma religião, não acredito em nenhum dos mais de 3.000 deuses propostos aí pela humanidade e acho muito difícil mesmo que exista qualquer deus, levando em consideração todas as questões já descobertas pela humanidade com relação à existência humana, com relação à biologia, com relação à forma como o universo se formou, com relação a tudo que existe, né? Então, todas as informações, esse corpo de informações que a gente tem a partir de estudos e constatações científicas, a gente consegue então ter praticamente certeza que, pelo menos, todos os deuses que foram propostos, todas as propostas que foram feitas de deuses, todos esses livros sagrados que foram redigidos, eles não contêm uma explicação plausível para a existência do universo, para a existência do ser humano, para a existência da vida, para a existência de qualquer coisa. Na verdade, tudo que está ali é mentira, e é mentira comprovada. É impossível acreditar, pelo menos, nesses deuses que estão propostos aí. E isso inclui, claro, o Deus bíblico. O Deus bíblico é, evidentemente, uma farsa, né? Um Deus bíblico, ele é um Deus que, na verdade, é plagiado, né? A história dele é um plágio de outras histórias. Vários dos eventos que se atribuem às datas bíblicas, na verdade, foram datas que foram postas nessas datas justamente para tentar se aproveitar de feriados e eventos comemorativos que já existiam antes, né? Então, o que a gente pode perceber é que o bolsonarismo tem uma estratégia muito notável, né, de tentar se infiltrar em tudo. Eles estão em todos os grupos, eles estão em todos os lugares, né, e é claro que eles também estão entre os ateus, né? Então existem na internet diversos grupos de ateus, né, onde os ateus vão ali e colocam informações, compartilham informações sobre mais e cada vez mais evidências, né, tanto de resultados científicos, quanto novas descobertas, quanto assim, coisas que demonstram a inviabilidade da existência de um Deus e a forma como a religião, né, e os religiosos então usurpam essa ideia de Deus para conseguir ter vantagem própria ou se promover como bastiões da verdade, ou até mesmo as coisas mais ridículas que acontecem dentro do meio religioso, como, por exemplo, vender aí água do Rio Jordão, onde Jesus, sei lá, defecou, e acontece, então, muita sacanagem nesse meio, né? As pessoas se aproveitam muito da ignorância dos outros, as pessoas não têm, né, acesso, nem todo mundo tem acesso à informação científica, tem um treinamento escolar para ter uma mente que se comporte de forma inquisitiva, né, que questione. Então, é muito fácil de enganar as pessoas. Agora, um ateu, se dizer ateu, uma pessoa vir se dizer ateia e depois se declarar a favor de um governo que o lema é Deus acima de todos, é inviável, né? A pessoa que se diz ateia e faz isso, na verdade, ela está assumindo o lado do inimigo. Ela está assumindo a proposição de que existe um Deus e que ele representa mais do que tudo, né? Independente desse slogan ser uma cópia do slogan nazista, independente disso, o mais importante mesmo de se levar em consideração é que essas pessoas que se declaram ateias, mas depois também se declaram apoiadoras do bolsonarismo, elas estão mentindo, elas estão fazendo de conta que são ateias para poder causar dúvida entre os ateus se é possível apoiar o Bolsonaro, apoiar o bolsonarismo, mesmo sendo ateu. E eu posso dizer claramente, eu conheço muitos ateus, tá? Já são mais de 2 décadas aí atuando entre grupos de ateus e atuando entre pessoas ateias, e ninguém que é ateu em sua consciência iria ser a favor de um governo que pregasse Deus acima de tudo,
ainda mais levando em consideração que é um governo completamente apoiado por evangélicos. Então toda a retórica desse governo, ela visa o extermínio de ateus, ela visa a diminuição da capacidade de comunicação, de existência do ateísmo. Como assim Deus acima de todos? Que Deus é esse? Então, quando uma pessoa política usa Deus como plataforma de campanha política ou como mecanismo de governar, qualquer ateu vai se sentir ameaçado, vai saber que aquilo ali é uma ameaça direta à sua existência, à sua liberdade de pensamento. A questão não é ser de direita ou esquerda. Nesse momento, para esse tipo de governo, com esse tipo de campanha que aconteceu no bolsonarismo, a gente tem que, então, levar o pé da letra que está sendo dito ali naquela frase de slogan. Deus acima de tudo. A gente precisa realmente refletir sobre isso. O que isso quer dizer? Qualquer pessoa que refletiu sobre isso sabe que o bolsonarismo, a ideia do Bolsonaro realmente é estipular, é manter, é fazer, é criar um Estado praticamente similar ao Estado Islâmico, onde você vê evangélicos realmente demonizando ateus, onde você vê pessoas que querem, daqui a pouco, botar na fogueira pessoas como nós. É inviável que ateus apoiem esse tipo de iniciativa, apoiem esse tipo de governo. E a única explicação para que isso aconteça é que essas pessoas são, na verdade, bolsonaristas, infiltrados em grupos de ateus, se dizendo ateus para subverter os grupos de ateus e causar algum tipo de estranhamento. Mas, na verdade, não são ateus. Nenhum ateu real conseguiria ser tão imprudente, ser tão inconsequente de apoiar uma iniciativa que visa a sua própria destruição. É muita ignorância, é muita burrice fazer uma campanha, apoiar uma iniciativa governamental que visa colocar no governo, ter um governo que é totalmente religioso, que vai buscar na religião respostas e que somente aceita da religião respostas e que quer, se possível, tornar o país um país praticamente religioso, quer governar a partir da religião. Como que um ateu aceitaria isso? Como que um ateu apoiaria isso? Colocaria a sua própria existência em risco para apoiar um governo que visa destruir o ateísmo. Então não é possível, gente, que existam ateus realmente que apoiem o bolsonarismo. É necessário que alguma coisa seja feita com relação a essas pessoas, nesses grupos, com certeza são, digamos que, infiltrados e são pessoas que estão ali para causar discórdia. Não é possível que ateus no Brasil queiram apoiar um governo que quer uma teocracia. Não é possível que ateus queiram que as leis religiosas, que justamente prevêem morte para quem não acredita em Deus, seja a lei do Brasil. Os ateus não podem, de forma alguma, apoiar esse tipo de iniciativa e é preciso, então, combater ateus ou pessoas que se dizem ateias que falam, então, que são apoiadores do bolsonarismo, que justamente é o epicentro do início de uma teocracia no Brasil. Então, se a gente analisar aí com quem o Bolsonaro se alia, com quem o Bolsonaro anda, ele sempre foi amigo do Malafaia, ele é amigo aí dos principais líderes evangélicos, ele perdoa dívidas das igrejas, então ele favorece demais a um grupo de pessoas que visa e almeja fazer mal aos ateus, prejudicar ateus, queimar o filme dos ateus, falar mal de ateus. Os ateus, pessoas como nós, não têm lugar nesse governo, não tem lugar num país teocrático. Nós somos o inimigo. Por que um ateu, então, seria favorável à implementação de um governo que o considere inimigo? Isso não é possível e, então, a gente tem que realmente chamar essas pessoas que se dizem ateias, mas na verdade são bolsonaristas, pelo que elas são, que são falsos ateus, são pessoas infiltradas, são bolsonaristas infiltrados em grupos de ateus, querendo se passar por ateus, se fazendo de ateus, e não há nada que eles possam dizer
para contrariar isso, a não ser que eles se arrependam de ter votado no Bolsonaro, a não ser que eles entendam que, quem sabe, eles foram inocentes demais em pensar que o Bolsonaro não daria tanta margem, esse governo não daria tanta margem para facilitar a vida dos evangélicos e prejudicar a vida de ateus e pensadores livres. Então, de repente, por inocência, por pura ignorância e inocência, um ateu foi lá, desinformadamente votou a favor desse governo que quer implementar uma teocracia e agora está se dando por conta. Mas quem hoje, depois de ver tudo isso que está acontecendo, ainda defende, ainda acha que esse governo está no caminho certo, essa pessoa com certeza não é ateia, ela está se dizendo ateia, porque qualquer um pode se dizer ateu, não é verdade? Qualquer pessoa pode chegar aí e dizer, eu sou ateu, mas ser ateu de verdade tem alguns princípios, e um dos princípios é a autopreservação. Né? Tu não vai querer implementar uma teocracia no teu próprio país, onde tu mora, onde tu vive, sabendo que isso representa uma possível tentativa de extinguir a tua existência. Então é isso, pessoal. Então, esses ateus de mentira, esses ateus que na verdade não são ateus, que são bolsonaristas, eles precisam ser identificados, né, e eles precisam ser chamados pelo que são. E a gente não pode ficar aceitando, tá, que esse tipo de discurso de eu sou ateu, mas apoio Bolsonaro, fique impune, em vão. Essas pessoas precisam ser corrigidas. Não é possível que uma pessoa ateia eleja um presidente que quer uma teocracia, apoia todas as entidades que querem acabar com os ateus, e esse ateu possa estar por aí comentando nos grupos de ateus sem nenhuma represália, sem que ninguém fale nada para essa pessoa. Então, eu acho que como ateu, tá, e como ser humano, tá, a gente precisa começar a realmente separar aí quem é quem, né, e ver quem está fazendo errado e quais são as motivações por trás dessas pessoas. Porque provavelmente, por trás de cada um desses bolsonaristas se fingindo de ateu, tem uma motivação. A motivação é nítida, ela é política. É uma motivação completamente ideológica. E a gente precisa conseguir entender isso por causa que esse pessoal está ali mapeando, de repente, as pessoas que são ateias mesmo, esse pessoal está ali prejudicando o debate ateu, está ali prejudicando a disseminação de informações ateístas, colocando a sua agenda governamental, sua agenda política, sua agenda ideológica, que na verdade não tem nada a ver com ateísmo, no meio de um grupo de ateus. Ok, pessoal? Então é isso que eu tinha para dizer sobre os bolsonaristas disfarçados de ateus nos grupos de ateus, e eu sei que parece assim um pouco de rancor assim da minha parte, mas é que na verdade a gente precisa começar a entender como são as coisas. Existe um jogo muito sujo acontecendo por trás desse governo, desse bolsonarismo, e está inserido em todas as camadas da sociedade, infelizmente, e a gente precisa realmente começar a identificar e começar a apontar para as coisas como elas são. Tá? E eu não tenho medo de dizer na cara de você, se você votou no Bolsonaro e está se dizendo ateu, você não é ateu, você é bolsonarista, você não faz parte do ateísmo, você faz parte do bolsonarismo. E isso é um universo completamente diferente. Se você não acredita em Deus, mas está apoiando uma teocracia no Brasil, está apoiando líderes religiosos no Brasil, você está, na verdade, prejudicando a si mesmo. E é isso que eu tenho para dizer. Tchau.